Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje com Neiel, celebrante de casamento há 18 anos. É bom estar aqui contigo, César Tadeu, e celebrando casamentos por muitos anos. Na verdade, descobri isso em março de 99, quando encontrei com um casal, por acaso, e eles me disseram que os mestres de cerimônia faziam um casamento em São Paulo. Então, resolvi fazer a celebração, gostei muito, estou por aí há 18 anos celebrando por todo o Brasil. Então, a gente vai deixar nesse vídeo aqui o conteúdo do o que é o celebrante, os tipos, né, de celebrações que existem e a tendência, né, do mercado do celebrante de casamento hoje. Neiel, o que é o celebrante de casamento? Bem, veja bem, nós sabemos que existem vários modelos e tipos de celebrante de casamentos. Existem aqueles celebrantes de casamento religiosos, né? Nós sabemos que tem, que são os padres, pastores, rabinos, que fazem isso de uma forma tradicional, vamos colocar assim. E temos também aqueles celebrantes de casamentos que são juízes de paz, que são imbuídos pela lei para poder realizar a celebração com efeito civil e também celebram nos modelos tradicionais. O mestre de cerimônias, assim como eu, veja bem, César Tadeu, ele existe realizando celebrações há mais de 40 anos em São Paulo. Nós podemos dizer que São Paulo foi o pioneiro com os mestres de cerimônias no Brasil para celebrante de casamento nesse modelo. Então nós temos o celebrante de casamento que foi chamado no passado, muitas vezes, um celebrante de casamento laico, onde não há religiosidade, né? Tem gente que chama o celebrante uma coisa mais atual, um celebrante de casamento sem um cunho religioso, né? E nós também temos aí um celebrante de casamento social. Esse termo social, isso quer dizer, ele celebra independente da questão religiosa ou não. Certo. Essa é a ideia. Eu tenho até uma dúvida que eu acho que os noivos, né, o casal que pode estar assistindo a gente aqui, uma vez até me perguntaram se eu conhecia um, eu até indiquei você. Eles não tinham religião, né? E aí me perguntaram, pô, você conhece algum celebrante e tal? Aí, como é que é? Eu sei que tem essa parte do que não tem religião, sim. Tem uns que tem até demais, o casal são religiões diferentes. Exato. Como é que é isso? Explica então, aí. Veja bem, nós temos aí, pelo menos aí, o celebrante de casamentos realizando a celebração com o mestre de cerimônias, ele é procurado muitas vezes por casais que não querem uma religiosidade. São casais que, vamos dizer assim, são pessoas que são agnósticas, ateus, pessoas que não querem ou não dão valor à questão religiosa, porém eles querem alguma coisa que seja personalizada. Daqui a pouco nós vamos falar mais adiante o que é essa personalização. Mas eles querem algo que fuja à religiosidade. Então nós podemos dizer que seria talvez um dos primeiros tipos de celebrações. Aquela sem a característica religiosa. Ok. Que poderíamos ter um conteúdo. Podemos falar um pouco mais do que ter um conteúdo. O outro, exatamente como você comentou, são para casais de duas religiões. Ou seja, são aquelas cerimônias onde tem uma religião, o noivo, a religião da noiva é uma outra. Então, o mestre de cerimônia, o celebrante ali naquele momento, imbuído da celebração, ele vai então celebrar não de acordo com aquela ou a outra religião. Ele vai tentar conciliar as duas e fazer algo que seja bom para o casal, para os dois. Tanto a família do noivo ou da noiva, eles se sintam totalmente, vamos dizer assim, à vontade, né? À vontade, no momento da celebração, sem ofender aquela religião ou aquela outra religião. Legal. Então seria algo neutro, porém, que tenha um conteúdo que agrade as duas partes. Bacana. Então, diante disso aí agora, então, tem os dois tipos, né? O que não tem religião e o que tem até demais. Exatamente. Correto? Sim. E parece que tem tipos de celebrações também? Sim, exatamente. Os tipos de celebrações seriam exatamente... Eu, durante a minha caminhada, eu passei a classificar pelo menos três, vamos dizer assim, três tópicos, né? Ou três modelos que seriam dentro daquilo que os casais desejam, na sua maioria. Então nós poderíamos classificar. Já comentamos
sem a religiosidade, quer dizer, seria sem cunho religioso, para casais de duas religiões, certo. Tá? Independente de qualquer uma, inclusive eu já realizei de todos os tipos, todas as misturas possíveis. Bacana. Tá? E aquela que seria uma terceira, que aí sim seria cerimônias religiosas. Agora, é a questão do papel do mestre de cerimônia, onde seria a cerimônia religiosa. Porque pode ser pessoas, podem ser dois católicos, sim, só que não vão casar na igreja. Como o padre não sai não pode fazer, né, fora da igreja. Inclusive uma coisa interessante que você comentou, porque dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, né, porque nós temos outras igrejas católicas no Brasil, né, é muito comum em São Paulo a igreja grega ortodoxa, que é católica ortodoxa, e as demais outras, a libanesa e as demais. Mas a Católica Apostólica Romana, em 2009, ela proibiu no Brasil inteiro os padres saírem das paróquias fazerem a celebração. Então, um exemplo claro, como você colocou, a cerimônia católica. Vamos dizer assim, aquela que tem um cunho católico. Qual é o papel, então, do celebrante naquele momento? O papel na verdade, sentar com o casal, reunir, e muitas vezes eu reúno uma vez, 2 vezes, 3 vezes com os noivos, e eles decidem o que eles querem colocar, tá? Deixa eu te interromper sim, pode falar, pode falar. Legal. A gente estava até conversando aqui a respeito um pouco antes, você me falou que eles passam um pouquinho para você nessas reuniões a história, né? E você meio que conta isso no casamento. Também. Daqui a pouquinho nós podemos caminhar mais um pouquinho para adiante, essa personalização, né? A tendência da personalização, para a gente poder falar da tendência da personalização. Mas no casamento católico, podemos colocar textos cristãos, né? Certo. Que fala da família, que fala da felicidade do casal, que fala a respeito, né? Uma leitura de um texto bíblico. O mais comum, na verdade, é São Paulo apóstolo, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, se não tiver amor, então celebrando o amor com o casal, né? Depois o casal, se eles desejarem, a gente coloca assim, na verdade, aqueles rituais que são rituais da Igreja Católica, no casamento católico, onde o casal realiza aquilo. O celebrante, ali no papel do celebrante, está celebrando com o casal, porém ele não tem acesso àqueles rituais. Vamos dar um exemplo. O ritual da questão da leitura bíblica. Se o casal quiser, o celebrante designa alguém da família para fazer a leitura bíblica. Sem problema. Ok. O momento em que o casal recebe e faz a aclamação do Evangelho, onde ele recebe a Bíblia, né? A Bíblia entra e eles fazem a aclamação, isso é feito pelo sacerdote católico. Mas no momento que não tem o sacerdote, o noivo recebe a Bíblia, levanta a Bíblia, enquanto a banda toca a música da celebração, de aclamar o Evangelho, o Salmo, e eles levantam a Bíblia e colocam sobre o aparador, né? O outro modelo disso, também dentro da cerimônia, é fazer o juramento, né? O juramento onde o casal se coloca de frente para o outro e diz o sim e faz aquela promessa de juramento. Isso tudo com toda a liberdade também do celebrante fazer isto ou não. Aí fica a critério também dos noivos. Isso deve ser feito de uma maneira antecipada, combinado. E aí sim, a consagração e a coroação de imagem. Entra a imagem, o casal pega a imagem, faz a coroação, faz o momento de consagração da imagem e coloca sobre o aparador. E assim por diante. Vai se fazer o Pai Nosso, Ave Maria? Também. Se o casal quiser. Quiser ou não, o celebrante pode, como é bem comum falar, ele pode puxar o Pai Nosso? Pode. Bacana. Mas se ele quiser designar alguém, pode designar alguém da família para fazer o Pai Nosso, Ave Maria. É assim. Quer dizer, na verdade, acaba que tudo isso é encaixado dentro sempre uma coisa interessante, voltada dentro daquilo que o casal deseja. Essa é a ideia. Nel, e agora o terceiro tópico, né, que a gente comentou é a tendência do celebrante, é isso? Sim. Explica pra gente. Veja bem, o que acontece, na verdade, César Tadeu, é que hoje nós vivemos no mundo, e não se refere somente à área de casamentos ou de eventos. Isso se refere ao mundo em que nós vivemos hoje. Nós vivemos num mundo hoje em que as pessoas querem personalizar. Certo. Ok? Então, todos nós queremos algo personalizado. E quando se trata do casamento, o casal, os noivos, eles desejam também algo personalizado. Então, a ideia de ter um celebrante de casamentos personalizado, isso é algo tendencioso. Isso acontece não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. Onde o casal ele vai personalizar com o celebrante aquilo que ele deseja.
Ou seja, hoje, por exemplo, um casal quando vai contratar a equipe, né, e o estúdio de fotografia, César Tadeu Fotografia, ele busca algo também personalizado. Sim. Ele quer que você conte através da história, a história deles através da fotografia. E tem um certo jeito de descontar isso. Exatamente. É desse jeito que a gente realmente coloca os pingos no i e deixa tudo certo. E acaba que você torna aquela história do casal única, né? É lógico que é a única, porque eles te chamam para isso. E assim também como acontece na fotografia, acontece também com o celebrante de casamentos. Hoje a tendência é essa, tá? Isso acontece de uma maneira muito simples, muito fácil, né? O fato, já falei inicialmente, o casal reunido com o celebrante, né? E ele vai dizer para eles, olha, vocês coloquem nos meus lábios as palavras que vocês querem dizer ou que eu diga no momento da celebração. Bacana. Porque nós vamos fazer um roteiro escrito, todos os roteiros, inclusive, que eu realizo são todos personalizados, para cada casal existe um roteiro específico, porque eu vou me basear na história e na vida daquele casal. Certo. Bacana. Então os textos, eles podem escolher à vontade os textos que eles desejam, dentro do perfil que eles querem, deles, né? Eu dou sugestões, às vezes dou 1, 2, 3 sugestões para eles. Isso é bacana, tem casal que também, como o legal é, vão casar a primeira vez, né? Isso. Então não sabem nada, esse é o justo. Então é bom a gente abrir um leque, isso. Ó, pode ser feito assim, pode seguir por esse caminho. O papel desse profissional celebrante casamentos, sentar com o casal e passar informações, porque ele, por ser uma pessoa amadurecida com o tempo, né, e já aprendeu essa arte de celebrar, né, que eu acredito que é uma arte. Sim. Assim como a fotografia, é bem legal. É interessante isso, porque, na verdade, reunir com eles e ver, olha, como é a história de vocês, como é que é o vínculo de vocês em relação à vida familiar, como é que são seus pais, e assim por diante, né? E aquele momento, tornar aquele momento ali, não somente especial e significativo para o casal, mas aquele momento é único na vida do casal. Certo. Então, personalizar é como? De acordo com o gosto, o jeito e o estilo dos noivos. Noivos têm estilos. Tem demais. Exatamente, você sabe disso, né? Isso é bacana, muito Exatamente. bacana. Estilo do casal. Então, reunir com eles e saber qual é o estilo de vocês. Vocês pensam assim, tal, ok. Resumidamente, colocar na celebração aquilo que eles desejam em relação aos votos. Né? Eu dou orientação em relação aos votos do casal. Se vão falar um para o outro, se não vão falar, se vão repetir palavras. Essa parte, particularmente na fotografia, eu gosto muito quando tem os votos. Porque parece que aí, né, transparece toda aquela emoção, o amor, e aí vem para a fotografia e a gente consegue passar isso pro casal. Captar, registrar aquele momento tão emocionante. Os votos é bacana. É interessante, eu oriento também muitos noivos no momento da reunião, eu comento com eles, olha, vocês podem, na verdade, fazer e falar um para o outro, uma homenagem. Uma boa parte dos noivos gostam disso e acham que tem condições de chegar e fazer isso. Tem outros que acham que são mais tímidos, né? E aí não conseguem fazer. Mas isso de acordo com o perfil do casal. Mas eu dou as orientações básicas quanto à questão dos votos. Então a ideia é tornar aquele momento de celebração do casamento algo personalizado. Esta é a tendência único. Essa é a tendência para todos os celebrantes que existem, deixar a celebração de você noivo, olha, personalizado, da tua cara, o teu jeito e o teu estilo. Essa é a ideia. Bacanel, valeu. Muito bom ter você aqui com a gente. Isso aí, estamos aí. Espero que os noivos, né, que estão assistindo a gente, se não tiraram todas as dúvidas ou gostaram do tema, logo abaixo aqui do vídeo vai estar o site do Neiel, vou deixar os contatos dele, então vocês podem tirar dúvidas particular com ele diretamente. Tá, joia? Queria agradecer demais a atenção de vocês, tá bom? Muito obrigado, gente, e até o próximo vídeo.